E vem conferir a crítica da série The Accoyote. E terminou com 8 episódios no Disney Plus a série The Accoyote. Série essa, mais uma vez, se introduzindo no universo de Star Wars. E antes de eu começar realmente a falar a crítica, eu vou falar um desabafo sobre o universo Star Wars como um todo. Eu sou um grande fã do universo Star Wars, gostava realmente não só de assistir os filmes, como eu já assisti várias vezes, como também jogar os jogos. Não fui tão dentro do universo expandido, mas eu gostava muito, sempre gostei muito desse universo. E eu lembro que quando a Disney comprou a Lucasfilm, porque não foi só Star Wars que eles compraram, né? Compraram outros direitos de outras produções da Lucasfilm, eu fiquei muito empolgado, porque eu sabia que eu poderia ver mais coisa de Star Wars, que quando eu crescia já era envolvendo Clone Wars, por exemplo. Então, só de saber que eu poderia voltar para esse universo, eu fiquei muito empolgado. Eu lembro que quando eu cheguei no cinema e assisti O Despertar da Força, foi algo muito empolgante. Apesar de ser uma cópia do outro filme da franquia, você consegue perceber o quanto é legal rever Star Wars no cinema, é bom e criou uma empolgação. Mas é impressionante como dali pra frente, apesar de ter coisas muito boas no universo Star Wars, como Mandaloriano, você ainda consegue ver que, de modo geral, a qualidade foi caindo tanto, não só no fim da trilogia, que o terceiro filme é muito ruim, mas nos spin-offs que saíram, que chegou num ponto onde Star Wars, que era algo que eu ficava feliz de ter uma notícia nova, ficava feliz de ver um trailer, ver um sabre de luz, ou ver uma referência a um personagem clássico, gerou um desgaste tão grande que quando você lança uma nova série, já fica com medo do que eles vão fazer. Até a esperança voltou um pouco com Andor, que é uma série excelente, uma das melhores do ano que ele lançou, mas aí vem The Accoyote. E você percebe que, mesmo que Star Wars te dê uma grande felicidade, você pode se preparar que a próxima vai ser uma grande tristeza. E essa é uma grande tristeza. Que série ruim de Star Wars. Eles já conseguiram destruir o Boba Fett, já conseguiram destruir o Obi-Wan na sua série, e agora chegou a vez de pegar a origem, pegar o momento que todo mundo queria assistir, que é quando os Jedi estão em alta, e conseguiram não trazer uma história boa envolvendo esse universo também, esse momento histórico do universo também. Porque The Accoyote, ela é uma série ruim de Star Wars. Se você parar como uma pessoa que gosta do universo, que gosta dos personagens, que gosta da mística do universo, você vai ver que ela é uma série realmente ruim nesse quesito. Ela é uma série que realmente estraga muitos pontos do cânone, estraga muitos elementos que são feitos nos filmes e são bem estabelecidos, e estraga até o que o George Lucas tinha criado para sua cronologia como um todo. Mas eu nem preciso entrar nesse ponto para falar porque a série é ruim, porque ela é decepcionante. Porque antes dela ser uma série de Star Wars ruim, ela é uma série ruim. Ela é uma série ruim com uma direção questionável e com um roteiro mais questionável ainda. Com episódios que chegam a ser tão bobos que você fica até surpreso de quem teve coragem de aprovar aquilo. O que eu menos coloco culpa nessa série seria nos atores, porque tem atores competentes, tem atores bons. Focando nos principais da série, a atriz que faz a Mei e a Osha, ela é uma atriz que mostrou que tem um potencial ali. Ela consegue, em alguns momentos, trazer algumas coisas. Não é toda hora também, mas ela consegue um momento ou trazer alguma coisa. Eu gosto do ator do Sol, eu gosto do ator que teve a grande revelação, mas o problema, você vê que é muito menos os atores e o que deram na mão para eles fazerem. Com um roteiro que você vê que colocam frases na boca dos personagens que faz com que os atores não tenham o que fazer. Com um diretor que não consegue tirar ao longo dos episódios o melhor que os personagens conseguem ter. Então, pra mim, o menos culpado são os atores. Óbvio, se fossem atores de ponta, atores os melhores possíveis de Hollywood, eles conseguiriam fazer o melhor com aquele roteiro fraco. Mas, obviamente, você não vai esperar muito de uma série de TV, mesmo com o orçamento muito alto que eles tiveram. Mas, como eu falei, o problema tá no roteiro, o problema tá na direção. E você consegue perceber isso muito no roteiro, na forma não só como a história é conduzida, porque a base da história não é ruim. A base da história que a série queria contar não é ruim de modo nenhum. Tanto que você pode pegar esse conceito de gêmeos e ver que dentro de Star Wars já usaram isso. Pra você ter uma noção de como a série é mal escrita, tem um jogo famoso chamado Star Wars The Old Republic. E lá eles faziam vários cinematics contando várias histórias da antiga república. Pra você ter uma noção, tem um cinematic, um trailer cinematic que chamava Sacrifice, onde realmente eles focavam em dois gêmeos.
Só esse trailer de 4 minutos sobre a história dos gêmeos que tinha o bem e o mal um do lado do outro e como eles foram sendo corrompidos, esse trailer de 5 minutos, que ninguém fala, só tem uma narração em off, é melhor escrito e melhor feito que todos os 8 episódios dessa série, com um orçamento muito melhor. E pra você ter uma noção, porque realmente a base é boa. Gêmeos que foram separados, um que foi pro lado da luz e um que foi pro lado da escuridão, como isso foi mudando entre eles, como isso mudou a cabeça deles. A ideia é boa, a origem do Sith como um todo, tudo isso é muito legal. Mas como você vai conduzir é o problema. Eu não gosto de como eles conduzem a história, eu não gosto de como eles conduzem os personagens, e eu não gosto de como o roteiro em cada episódio que passa, ele gera grandes incoerências no que ele está fazendo. Star Wars The Acolyte, você consegue perceber que é uma grande incoerência. Tem episódios que uma personagem fala que ela vai fazer uma coisa no começo do episódio. No meio, ela ou repete o que ela acabou de falar, ou ela simplesmente faz o oposto do que ela acabou de falar. Parece em alguns episódios que o roteirista não assistiu, não leu o próprio roteiro. Ou parece que até um ponto do episódio, um roteirista escreveu o roteiro e a outra pessoa pegou e resolveu escrever da sua cabeça. Porque o que cada personagem faz no episódio não faz sentido. A maioria dos episódios gera muita incoerência. A maioria dos episódios gera muitas incoerências entre os personagens, mas mais do que isso, gera situações que, como eu falei, ele gera problemas com o cânone como um todo, que também é um problema. Os personagens não são bem trabalhados, não são bem desenvolvidos, e com isso acaba gerando um problema. Porque, de novo, o que eu acabei de falar, qual que é a base principal? Qual que devia ser a alma da série The Acolyte? Deviam ser as gêmeas. Você deveria entender a história delas e conduzir por elas para entender que o lado bom e o lado mal no universo de Star Wars não é tão presente assim. Isso é muito legal, mostrar que dentro dos Jedi eles são quebrados. E aquela velha história de quem construiu o Sith, quem criou o Sith, foram os Jedi na sua incoerência, na sua ignorância em certos pontos e até na sua arrogância. Mas nos episódios 1, 2 e 3, eles fizeram isso muito melhor, mostrando as arrogâncias dos Jedi. E olha que não são os melhores filmes do mundo. E eles conseguiram, mesmo assim, trabalhar muito bem isso. Aqui não. Aqui ele gera uma incoerência atrás da outra. E as escolhas finais, que eram para ser grandes surpresas, que eu não vou falar aqui por ser spoiler, também criaram mais incoerências ainda. A última cena da série cria uma incoerência para a série como um todo, para você ter uma noção de como a série não é pensada, de que a pessoa que está escrevendo a série não conhece o universo de Star Wars, e isso gera um problema, porque no final das contas, o que deveria ser a alma da série? As gêmeas. E as gêmeas não são interessantes. As gêmeas, apesar de ter a atriz até vai bem em certo ponto, e a ideia delas serem boas, a partir do episódio 2 e 3, você larga as gêmeas, porque você não se importa com a história delas, porque elas não são carismáticas, elas não são envolventes. Então, a partir daí, quando você vai vendo a série, o que acaba acontecendo? Você não se importa. E no final da série, que até melhora, o episódio 7 é até decente, e o 8 tem escolhas muito erradas, mas tem boa sequência de ação, você acaba percebendo que você não se importa com elas e com nenhum personagem que tá ali. Porque, de novo, além disso, você ainda tem o fator dos personagens serem muito mal escritos e com falas muito ruins nas suas bocas, fazendo com que a gente não se importe com eles. Então, a premissa, ela é muito quebrada, ela não é interessante, ela não é envolvente, porque ela não é bem escrita. Então isso é um problema. Então o roteiro tem todos esses problemas que eu já falei. Incoerências com o universo Star Wars e incoerências para a série como um todo que não funciona. Com discussões até interessantes e relevantes que não são tão bem trabalhadas assim. E uma coisa que obviamente vale destacar de roteiro, já que eu tô falando que o roteiro é tão ruim, vale falar que eu não gosto de como a série ela é expositiva em muitos momentos. Em toda hora alguém tem que explicar alguma coisa para alguém, coisas repetitivas e mais do que isso. Eu não gosto de como eles precisam usar conveniências de roteiro para a série funcionar. Já que o roteirista não é tão inteligente para criar situações para os personagens terem que sair, eles fazem com que os Jedi mais inteligentes do mundo tenham atitudes completamente burras e que incomodem muito. Isso é outra coisa que me incomoda muito em relação ao roteiro dessa série. Outra coisa que me incomoda bastante, além dos personagens, seria um pouco na parte técnica da série. A série ela tem grandes problemas técnicos em relação a como eles trabalham e constroem a série como um todo. Quando você pensa numa direção, você pensa que ela vai querer conduzir a série, normalmente até dividida em atos ao longo dos 8 episódios, dividido
Principalmente para começar, pra gente entender os personagens, desenvolver eles e ter uma conclusão da história. Eu acho que o problema é a forma como a direção trabalha as sequências de ação e trabalha alguns momentos fazem com que a gente não crie uma atmosfera de Star Wars como um todo. A direção é muito mais do que uma boa sequência de ação. Ela é cada sequência que existe no filme. Ela é cada sequência que existe numa série. E eu acho que em alguns momentos ele não consegue nem construir uma boa ambientação de Star Wars pra série, pra você ter uma noção. Tanto em trilha sonora, porque fazia tempo que eu não vi uma trilha sonora tão genérica como tem aqui, como realmente como constrói o universo. Você vê os planetas, você vê algumas transições que lembram dos episódios de Star Wars 1, 2 e 3, por exemplo, mas quando você vê a série, até a ambientação, você vê que perde um pouco aquela essência, jogando alguns cenários que nem são tão bem construídos assim. Então pra mim até nesse ponto a direção falha. Sem contar na parte de atuação que eu também acho bem problemática. Tem boa sequência de ação em alguns momentos. Tem alguns momentos que funcionam muito bem. Outra coisa que a trilha sonora, a direção e o roteiro não funcionam bem. As grandes revelações. Tudo que eles querem construir como uma grande surpresa é óbvio muito antes de você ver. Eles querem construir algo como uma grande surpresa, mas não funciona. No fim, The Coyote tem uma boa base. Tem atores que fazem o possível que eles têm. Tem uma ou outra boa sequência de ação e você consegue tirar um ponto bom daqui e dali. Mas de modo geral, ela é aquela série que mostra por que Star Wars está desgastado. Porque pega um universo empolgante e dão na mão de pessoas que não conhecem Star Wars e mais do que isso, que aparentemente não conseguem conduzir boas séries. Concluindo, por que Mandaloriano é uma série tão boa, pelo menos nas primeiras temporadas? Porque existiu um diretor e um roteirista que antes deles serem fãs de Star Wars, eles eram ótimos contadores de histórias. A partir daí, eles fizeram com que Mandaloriano funcionasse muito bem. O mesmo funciona para Endor, por exemplo. Antes de ele querer falar sobre política em Star Wars, ele era um cara que entendia de política, entendia de série de TV, entendia de roteiro, entendia de direção. The Coyote parece que é o oposto. Parece que é alguém que ele não é um super roteirista, não é uma super diretores que envolvem na série e dão uma super série na mão deles, com um orçamento gigantesco. Isso é essa série que sai aqui. Uma série sem vida e sem alma, que em quase nada lembra Star Wars sem seu sabre de luz e o nome de Jedi. Uma série que quando você pensa, ela não funciona como série e também não funciona como uma série de Star Wars. Uma série que não tem alma, não tem vida e que, sinceramente, apesar de ganchos interessantes, eu espero que não tenha uma segunda temporada. E por isso que eu fecho a série The Coyote com uma nota 2 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da série The Coyote? Você gostou ou não gostou? Qual nota você daria para ela e qual é a sua série preferida de Star Wars? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.